Buenas noches, mis hermanos. Tanto para mi esposa como para mí es un enorme privilegio estar entre ustedes esta noche. Para minha esposa e para mim é um enorme privilégio estar com vocês nessa noite. Es nuestra segunda ocasión en Brasil. É a nossa segunda oportunidade no Brasil. Llegamos el día 9 de octubre, Nós chegamos no dia 9 de outubro, así que ya estamos listos para regresar a casa. então já estamos nos preparando para voltar para casa. Pero ahora tenemos el enorme privilegio Mas agora nós temos o privilégio muito grande de predicar la palabra de Dios. de pregar a palavra de Deus. Lamentablemente no conocemos vuestra hermosa lengua, Lamentavelmente eu não falo o seu idioma tão bonito, pero como decía nuestro hermano, mas como nosso irmão dizia, ahora voy a predicar en lengua pregar em línguas, en lengua española, mas em língua espanhola. y tengo mi intérprete. E tenho o intérprete. Así que no estamos violando la Biblia. Então não estamos contra a Bíblia. Les pido por favor que vayan con nosotros a Romanos capítulo 3. Quero pedir, por favor, que vocês leiam comigo Romanos capítulo 3. Voy a pedirle al hermano Leo que lea solamente el versículo 9, Eu vou ler apenas o versículo 9. pero vamos a estar exponiendo a través de los versículos 9 hasta el 20 de Romanos capítulo 3. Mas eu quero expor do 9 até o 20 de Romanos capítulo 3. El sábado tendremos 2 predicaciones más Sábado eu terei mais 2 pregações y vamos a estar cubriendo hasta el final del capítulo 3. e nós vamos até o fim do capítulo 3. Así que en estos días Então, nesses dias, vamos a estar exponiendo el corazón del Evangelio. nós vamos expor o coração do Evangelho. Y el corazón del Evangelio E o coração do Evangelho era el corazón de la Reforma Protestante. era o coração da Reforma Protestante. Es el corazón de la Reforma Protestante. É o coração da Reforma Así Protestante. que voy a pedir a nuestro hermano Leo que, por favor, lea el versículo 9. Então vou ler o versículo 9, Romanos 3:9, diz assim: Que se conclui, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Muchos abogados y fiscales presuponen que la parte más importante del juicio es el alegato final. Os advogados e os promotores supõem que a parte mais importante do julgamento é o argumento final. El alegato final es el que cierra el caso. O argumento final é aquele que dá o fechamento do caso. Ya se han presentado las evidencias Então já apresentaram as evidências y ahora hay que convencer al jurado e agora eles têm que convencer o júri de que el acusado es culpable o inocente. de que o acusado é culpado ou inocente. El pasaje que vamos a considerar en esta ocasión A passagem que nós vamos considerar nessa ocasião es algo así como el alegato final del apóstol é Pablo, algo como o argumento final do apóstolo Paulo, actuando como fiscal contra toda la raza humana frente a la justicia de Dios. Ele está atuando como um promotor diante de toda a raça humana, julgando conforme a justiça de Deus. En toda esta sección de la carta a los romanos, Isso em toda a seção da carta aos Romanos. Pablo divide la raza humana en 3 grandes grupos. Paulo divide a raça humana em 3 grandes grupos. Por un lado están los paganos en sentido general, Por um lado, os pagãos, no sentido geral. por otra parte están las personas moralistas y decentes de este mundo, Do outro lado estão os moralistas decentes do mundo. y finalmente tenemos a los judíos, E, finalmente, nós temos os judeus. aquellos que pertenecen al pueblo del pacto de Dios, Aqueles que pertencem ao povo do pacto de Deus. el pacto que Dios había hecho con esta nación en el Antiguo O Testamento. pacto que Deus tinha feito com essa nação no Antigo Testamento. Y la conclusión de Pablo con respecto a estos 3 grupos es exactamente la E a misma. conclusão de Paulo com relação a esses 3 grupos é exatamente a mesma. Todos somos igualmente culpables. Todos somos igualmente culpados. Todos merecemos la condenación del infierno por causa de nuestros pecados. Todos merecemos a condenação do inferno por causa dos nossos pecados. Ahora, ¿por qué Pablo está tratando de demostrar esto?
Agora, por que Paulo quer mostrar isso para a gente? con el propósito de hacernos ver que todos necesitamos la salvación que Dios nos ofrece en Cristo por medio del O Evangelio. propósito dele é fazer com que todos nós entendamos que precisamos da salvação que ele oferece através de Cristo no Evangelho. Creo que era Martin Lloyd Jones que decía Acredito que Martin Lloyd Jones era quem dizia que en esta porción de la carta Pablo está siendo despiadadamente cruel a fin de ser inmensamente que bondadoso. nessa parte da carta, Paulo está sendo tremendamente cruel para depois ser imensamente bondoso. Mis hermanos, no tiene caso decirle a un incrédulo que debe venir a Cristo en arrepentimiento y fe, Irmãos, não tem muito sentido dizer para o incrédulo que ele tem que vir a Cristo em arrependimento e fé, si no les mostramos primero por qué necesita desesperadamente la salvación que solo se encuentra en Él. se nós não mostramos primeiramente por que é que ele precisa desesperadamente da salvação que só existe nele, em Y eso es Jesus. precisamente lo que Pablo está haciendo en toda esta sección de la carta. Isso é o que Paulo está fazendo em toda essa seção da carta. Él está tratando de destruir nuestras defensas Ele trata de destruir as nossas defesas, para que de una vez por todas dejemos de justificarnos a nosotros mismos, para que nós deixemos de uma vez por todas de buscar autojustificação, para que aceptemos nuestra culpabilidad. para que aceitemos a nossa culpa. Este alegato final puede ser dividido en tres partes. Esse argumento final pode ser dividido em três partes. La primera parte la encontramos en los versículos 9 y 10, A primeira parte encontramos nos versículos 9 e 10, donde Pablo establece cuál es la condición espiritual de toda la raza humana frente a la presencia de Dios. onde Paulo mostra qual é a condição da raça humana diante da presença de Deus. Vean una vez más el versículo 9. Veja mais uma vez o versículo 9. ¿Qué pues somos nosotros los judíos mejores que ellos los gentiles? Somos nós, os judeus, melhores do que eles, os gentios? En ninguna manera, dice Pablo. De nenhuma forma, diz Paulo. Ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles que todos están bajo pecado. Já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gentios, estão debaixo do pecado. Noten que Pablo no está diciendo allí que todos nosotros cometemos pecados, Perceba que Paulo não está dizendo que todos nós cometemos pecados, como si se tratara de algo incidental en nuestras vidas. como se fosse um mero acidente na vida. Bueno, no todos somos perfectos. Tipo, a gente não é perfeito mesmo? No, lo que Pablo está diciendo aquí es que en nuestra condición natural, O que Paulo está dizendo aqui é que na nossa condição natural, todos los hombres, sin excepción, están bajo pecado, todos nós, sem exceção, estamos debaixo do pecado. sometidos a la esclavitud del pecado. Estamos debaixo da escravidão do pecado. Pablo está personalizando al pecado aquí como un tirano, como un dictador. Paulo personaliza o pecado, coloca ele na forma de tirano, na forma de um ditador. El pecado es un dictador que nos gobierna a su antojo, O pecado é um ditador que nos governa conforme a sua vontade, hasta que Cristo nos hace libres. até que Cristo nos liberta. Por supuesto, el incrédulo no se ve de esa forma a sí mismo, É claro que o incrédulo não se enxerga dessa maneira, porque el pecado actúa a través de nuestra voluntad. porque o pecado age conforme nossa vontade, através dela. Eso quiere decir que cada vez que nosotros actuamos, hacemos lo que queremos hacer. Isso quer dizer que todas as vezes que nós atuamos, nós fazemos aquilo que desejamos fazer. Y como siempre hacemos lo que queremos hacer, E como sempre fazemos o que nós queremos fazer, tenemos la sensación de que somos libres. nós temos a sensação de que somos livres. Pero la realidad es que todo lo que hacemos en nuestro estado natural Mas a verdade é que tudo que nós fazemos no nosso estado natural está regido por algún principio pecaminoso. está regido por algum princípio pecaminoso. Cada vez que el impío respira, peca. Cada vez que o ímpio respira, ele peca, Porque él no está respirando para la gloria de Dios. porque ele não está respirando para a glória de Deus. El pecado es nuestro hábitat. O pecado é o nosso habitat. El pecado es nuestra ciudadanía A espiritual. nossa cidadania espiritual é o pecado.
Y es interesante notar que Pablo se incluye a sí mismo. E é interessante perceber que Paulo inclui a si mesmo. ¿Somos nosotros mejores que Ele ellos? diz: nós somos melhores que eles? En ninguna manera. De nenhuma forma. Todos estamos bajo pecado. Todos estamos debaixo do pecado. Pablo era judío. Paulo era judeu. En su vida anterior era fariseo. Na vida anterior ele foi fariseu. Y él está diciendo, yo también estaba bajo E ele pecado. está dizendo: eu também estava debaixo do pecado. Cuando nos colocamos frente al estándar de la justicia perfecta de Dios, Quando nós nos colocamos diante da justiça perfeita de Deus, todos nos quedamos cortos. todos nós estamos abaixo, somos falhos. Consecuentemente, todos nosotros tenemos un serio problema legal frente a la justicia de Dios. Consequentemente, todos nós temos problema legal com a justiça de Deus. Versículo 10. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Ese es el veredicto que ya fue emitido en la Suprema Corte de Justicia del Reino de los Cielos. Esse veredito já foi dito na Suprema Corte do Reino dos Céus. Todos, sin excepción, somos culpables. Todos, sem exceção, somos culpados. En el mundo entero no hay una sola persona justa. No mundo inteiro não existe uma só pessoa justa. De ahí el lenguaje universal de Pablo en todo este capítulo. Então, por isso, a linguagem universal de Paulo nesse capítulo inteiro. Versículo 10. Versículo 10. No hay justo ni aún uno. Não há justo nenhum sequer. No hay quien entienda. Não há quem entenda. No hay quien busque a Dios. Não há quem busque a Deus. No hay quien haga lo bueno. Não há quem faça o bem. No hay ni siquiera uno. Não há sequer. Mis hermanos, ¿ustedes recuerdan cuál es el mandamiento más importante de la ley? Meus irmãos, vocês lembram qual é o mandamento mais importante da lei? En estos días hablaba con un inconverso Nesses dias eu falava com alguém não convertido y le hacía esa pregunta. e eu fiz essa pergunta. Y las personas piensan de inmediato, bueno, no matarás, E as pessoas imediatamente pensam: não matarás, no cometerás adulterio, não cometerá adultério, son pecados graves. são pecados graves. El pecado más grave es la violación del mandamiento más importante. O maior pecado é violar o mandamento mais ¿Y importante. cuál es el mandamiento más E importante? qual é o mandamento mais importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua mente, com todas as tuas forças. En el mundo entero no hay una sola persona que ame a Dios de esa manera. E em todo o mundo não existe uma só pessoa que ame a Deus dessa forma. Ni por un microsegundo. Nem por milésimo de segundo. Así que tú y yo violamos ese mandamiento todo el tiempo. Então você e eu quebramos esse mandamento o tempo todo. Y el segundo es semejante. E o segundo mandamento é semelhante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Debes amar a los demás Você tem que amar os outros con la misma devoción, com a mesma devoção, con la misma com intensidad, a mesma intensidade, con la misma energía com a mesma energia con la que tú te amas a ti que mismo. você ama a si mesmo. Eso no lo cumple nadie. E isso ninguém cumpre. Por lo tanto, no hay una sola persona en el mundo que sea justa. Então não existe nem uma só pessoa no mundo que seja justa. Una sola persona que llene esa medida. Alguém que preencha a medida. Todos nosotros nos amamos a nosotros mismos Todos nós nos amamos. con todo nuestro corazón, Nós nos amamos de todo o coração. con toda nuestra Com alma, toda a nossa alma. con toda nuestra mente, Com toda a nossa mente. con todas nuestras fuerzas. Com todas as nossas forças. Nos idolatramos a nosotros mismos. Nós nos idolatramos. Es por eso que Pablo va a decir más adelante en Romanos É 3:23 por isso que Paulo vai dizer adiante em Romanos 3:23 que todos hemos pecado que todos pecaram y que todos nos hemos quedado cortos de alcanzar la gloria de e Dios. que nenhum de nós consegue atingir a glória de Deus. En vez de hacer las cosas para que Dios se vea bien, Em vez de fazer as coisas para que Deus seja glorificado, para que la gente lo admire a Él, para que as pessoas admirem a Deus, queremos llamar la atención sobre nosotros nós mismos. queremos chamar a atenção para nós mesmos. Es de ese pecado fundamental que surgen todos los otros pecados. E é desse pecado fundamental que todos os outros pecados surgem. Somos orgullosos, Somos orgulhosos, somos egoístas. somos egoístas.
Es posible que algunas personas luzcan mejor que otras. É possível que algumas pessoas pareçam um pouquinho melhor que as outras. Y nos parezca que no sean tan malas como lo que Pablo está diciendo aquí. E aí parece que elas não são tão ruins como Paulo está dizendo aqui. Pero comparados con el estándar de Dios, Mas comparados com a medida de Deus, todos somos infinitamente peores de lo que pensamos. todos somos infinitamente piores do que pensamos. Yo no vine a Brasil a ofenderte, Eu não vim para o Brasil ofender você, pero tú eres peor de lo que tú mas piensas. você é pior do que você pensa. 1000 veces peor. 1000 vezes pior. Imagínate que aquí tenemos 3 nadadores. Imagine que aqui tenhamos 3 nadadores. Uno de ellos no sabe nadar, Um deles não sabe nadar, el otro es un nadador promedio, o outro nada mais ou menos, el otro es un experto. e o outro é um experiente nadador. Y los 3 quieren llegar a nado desde Hawái hasta Japón. E os 3 querem nadar do Havaí até o Japão. Son 6.200 kilómetros más o menos. São 6.200 quilômetros, mais ou menos. El primer nadador Então, o primeiro nadador, se tira al agua ele se lança na água y a los 5 minutos se ahoga. e depois de 5 minutos ele se afoga. No sabe nadar. Ele não sabe nadar. El segundo nadador es un nadador promedio. O segundo nadador nada mais ou menos. Se mantiene a flote unos 60 metros, Então, ele consegue boiar uns 60 metros, pero luego se ahoga. mas depois ele se afoga também. El tercer nadador es un experto. Mas o terceiro nadador é experiente. Este lleva 50 kilómetros nadando. Então, ele consegue nadar 50 quilômetros. Pero a los 60 kilómetros se cansa, se ahoga y muere. Mas aos 60 quilômetros ele se cansa, ele se afoga e morre. ¿Podemos concluir que alguno de los 3 está más muerto que el otro? Será que algum dos 3 está mais morto que o outro? ¿Hay uno de los 3 que esté más ahogado? Tem alguém mais afogado que o outro aqui? No, los 3 están muertos. Os 3 estão mortos. Los 3 están ahogados. Os 3 estão afogados. No importa cuánto tú puedas nadar en la piscina de la moralidad. Não importa quanto você possa nadar na piscina da moralidade. Al final de cuentas, todos moriremos No ahogados final, todos morreremos afogados si nadamos en nuestra propia se fuerza. nós nadamos pela nossa própria força. Ese es el cuadro que Pablo nos está pintando en Romanos capítulo 3. Esse é o quadro que Paulo está pintando em Romanos capítulo No 3. importa tu nivel de religiosidad, Não importa o teu nível de religiosidade, no importa tu nivel de decencia, não importa o teu nível de decência, todos nos encontramos bajo el dominio del pecado. todos nos encontramos debaixo do domínio do pecado. Todos somos culpables en la presencia de Dios. Todos somos culpados diante da presença de Deus. Ahora, ¿cómo luce eso en la práctica? Agora, na prática, como é isso? Bueno, eso es lo que Pablo pasa a explicarnos a partir del versículo 11 hasta el 18. Isso é o que Paulo passa a nos explicar do versículo 11 até o 18. Y lo hace de una manera sorprendente. E ele faz isso de uma maneira surpreendente. Pablo ha estado lidiando con el problema de los judíos. Paulo estava tratando do problema dos judeus. Cuando Pablo estaba describiendo lo malo que eran los paganos en el capítulo 1, Quando Paulo descreve quão mal eram os pagãos no capítulo 1, seguramente los judíos que estaban en la audiencia decían amén. com certeza os judeus do auditório diziam amém. Sí, esos paganos son malos. Sim, os pagãos são muito maus. Ellos merecen la ira de Eles Dios. merecem a ira de Deus. Pero ahora Pablo va a tomar las mismas escrituras de los judíos, Mas agora Paulo usa as mesmas escrituras dos judeus, el Antiguo do Testamento, Antigo Testamento, para probar a través del Antiguo Testamento que ellos también están condenados. para provar através do Antigo Testamento que eles, judeus, também estavam condenados. Es como si Pablo les estuviera diciendo, É como se Paulo estivesse dizendo: ¿es que ustedes nunca leyeron la Biblia? é que vocês nunca leram a Bíblia, é? Vuestras propias escrituras dicen que ustedes están condenados. As próprias escrituras que vocês têm dizem que vocês estão condenados. Y hay al menos 6 declaraciones E específicas tem pelo menos 6 declarações específicas del estrago que el pecado ha producido en el asiento mismo de nuestra personalidad. acerca do estrago que o pecado fez na nossa personalidade. La primera es que el pecado ha distorsionado nuestro entendimiento. E a primeira é que o pecado
pecado distorceu o nosso entendimento. Versículo 11. Versículo 11. No hay quien entienda. Não há quem entenda. No hay quien entienda. Não há quem entenda. El intelecto humano funciona muy bien para muchas otras cosas, O intelecto humano funciona muito bem para muitas outras coisas, pero no para conocer a Dios. mas não para conhecer a Deus. No como Dios debe ser conocido y como Dios debe ser amado. Ao menos não da maneira como Deus deve ser conhecido e amado. Pablo dice que los incrédulos andan en la vanidad de su mente, Paulo diz que os incrédulos andam na vaidade da sua mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. tendo obscurecido o seu entendimento. Algunos pueden llegar a tener nociones teológicas correctas. Alguns deles podem ter noções teológicas corretas. Un incrédulo puede creer en la Trinidad. Um incrédulo pode acreditar na Trindade. Un incrédulo puede saber que Dios es todopoderoso, Um incrédulo pode saber que Deus é todo-poderoso, que Dios lo sabe todo, que Deus sabe todas as coisas, que Dios está en todo lugar al que mismo Deus tiempo. está em todo lugar ao mesmo tempo. Pero esta información por sí misma nunca lo moverá eficazmente a amar a Dios y a someterse con deleite a su Mas autoridad. essa informação por si mesma nunca vai levá-lo a amar a Deus e submeter-se com gosto, com deleite à autoridade de Deus. Mis hermanos, una cosa es tener información correcta acerca de Dios. Meus irmãos, uma coisa é ter a informação correta sobre Deus. Otra muy diferente es tener con Él una relación personal en Cristo. Outra coisa diferente é ter uma relação pessoal com Ele através de Cristo. Santiago nos dice en su carta que los demonios creen y tiemblan. Tiago diz na sua carta que os demônios creem e estremecem. Ellos tienen información correcta acerca de Dios Eles têm a informação correta sobre Deus, y no por eso dejan de ser demonios. mas não deixam de ser demônios por causa disso. Pero el pecado no solamente ha distorsionado nuestra capacidad de razonamiento, Mas o pecado não somente tirou a nossa capacidade de raciocinar corretamente, sino también nuestra voluntad. mas também afetou a nossa vontade. Versículo 11. Versículo 11. No hay quien busque a Dios. Não há quem busque a Deus. Por naturaleza amamos lo que debemos aborrecer, Por natureza, nós amamos o que deveríamos odiar aborrecemos lo que debemos amar. e odiamos o que deveríamos amar. De manera que en vez de buscar a Dios, De forma que, em lugar de buscar a Deus, nosotros procuramos tenerlo a una distancia prudente nós procuramos ficar a uma distância segura dele. y en algunos casos lo más lejos posible de nuestras vidas. E, em alguns casos, queremos ter Deus o mais distante possível da nossa A vida. menos que Dios haga una obra en nuestros corazones, E a menos que Deus faça uma obra nos nossos corações, transformándonos desde adentro, transformando-nos de dentro, ninguno de nosotros se inclina naturalmente hacia Dios. ninguém de nós vai se inclinar naturalmente diante de Deus. El pecado afectó nuestros deseos, O pecado afetou os nossos desejos, afectó nuestra voluntad. afetou a nossa vontade. Amamos lo que nos daña, Amamos aquilo que faz mal pra gente aborrecemos lo que es para nuestro bien. e odiamos aquilo que nos faz bem. Para ponerlo en el lenguaje de Pablo en Romanos, Para colocar isso na linguagem de Paulo em Romanos, tú y yo naturalmente nos protegemos de la gloria de Dios, você e eu naturalmente nos protegemos da glória de Deus. porque no queremos que la gloria de Dios destruya nuestra Porque gloria. nós não queremos que a glória de Deus destrua a nossa glória. No somos capaces de entender Não somos capazes de entender que Dios se ha comprometido a glorificarse a sí mismo haciéndonos bien. que Deus se comprometeu em glorificar a si mesmo, nos fazendo bem. Una de las formas más sutiles de autoprotección contra la gloria de Dios Uma das formas mais sutis de autoproteção diante da glória de Deus es la religión humana. é a religião humana. Todas las religiones humanas Todas as religiões humanas no son más que recetas de autosalvación. são receitas de autossalvação. De manera que a través de las religiones De forma que diante das religiões, nosotros procuramos glorificarnos a nosotros mismos. nós queremos por meio delas glorificar a nós mesmos. Todas las religiones te dicen lo que tú tienes que hacer para ganarte el favor de Dios. Todas as religiões dizem o que você tem que fazer para ganhar o favor de Deus. Y lamentablemente
Muchas iglesias evangélicas han caído en esa trampa. E, lamentavelmente, muitas igrejas evangélicas caíram nessa armadilha. Por eso es que el legalismo es un gran problema en las iglesias evangélicas. Por isso, o legalismo é um grande problema nas igrejas evangélicas. El legalista quiere hacer cosas para ganar el favor de Dios O legalista quer fazer as coisas para ganhar o favor de Deus. y luego sentirse orgulloso por E haberlas depois, hecho. ele quer se sentir orgulhoso por fazer isso. Solo el cristianismo te dice Somente o cristianismo te diz que estamos tan dañados que fomos tão danificados que nunca podremos alcanzar el favor de Dios en nuestras propias fuerzas. e nunca poderemos obter o favor de Deus por nosso próprio esforço. La salvación es de Dios de principio a fin, A salvação é de Deus do começo ao fim, porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. porque não podemos salvar a nós mesmos. Eso destruye por completo nuestra gloria E isso destrói completamente a nossa glória y le atribuye toda la gloria únicamente a e Dios. atribui toda a glória unicamente a Deus. De ahí las 5 solas de la reforma. Daí vem as 5 solas da reforma. Sola escritura, Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo sola Cristo graça, sola fé, solo Cristo. y por lo tanto soli Deo gloria. E, portanto, só lhe deu glória. Solo Dios merece la gloria Somente- en nuestra salvación. Somente Deus tem a glória na nossa salvação. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 30, Paulo diz em 1 Coríntios 1:30, mas por él, por Dios el Padre, por ele, por Deus o Pai, estáis vosotros en Cristo Jesús, vocês estão em Cristo Jesus, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. o qual foi feito por Deus para nós sabedoria, justificação, santificação e redenção. Cristo es nuestra salvación Cristo é a nossa salvação y nosotros estamos en Cristo porque Dios el Padre nos injertó allí. e nós estamos em Cristo porque Deus o Pai nos enxertou nele. ¿Para qué? Para que el que se gloríe en el Para Señor. que aquele que se glorie no Senhor. Así que nuestro entendimiento está dañado, Então, o nosso entendimento está danificado, nuestra voluntad está dañada nossa vontade está danificada. y por lo tanto nuestro comportamiento está dañado. Então, portanto, nosso comportamento também vai estar danificado. Versículo 12. Versículo 12. Todos se desviaron, Todos se desviaram, a una se hicieron inútiles. juntamente se tornaram inúteis. No hay quien haga lo bueno, Não há quem faça o bem, no hay ni siquiera não uno. há sequer um. En todo este salón, Em todo esse auditório, naturalmente hablando, naturalmente falando, no hay una sola persona que haga lo bueno. não há uma só pessoa que faça o bem. Ahora, por supuesto, muchas personas tienen inclinaciones hacia cosas que son buenas en sí mismas. Agora, é claro que algumas pessoas têm uma certa inclinação para coisas que são boas em si mesmas. Por el simple hecho de haber sido creados a la imagen de Dios Pelo fato de terem sido criadas à imagem de Deus y por la obra de la gracia común de Dios en e nuestras vidas, pela obra da graça comum de Deus nas nossas vidas, no somos en la práctica todo lo malo que pudiéramos llegar a ser. na prática nós não somos tão maus como poderíamos chegar a ser. Si eso te hace sentir tranquilo, Se isso faz você se sentir tranquilo, por lo menos déjame decirte que tú pudieras ser peor. deixa eu dizer para você, você podia ser muito pior. En sentido general, los padres aman a sus hijos. Num sentido geral, os pais amam os filhos. Hay esposos que son fieles a sus esposas, Tem esposos que são fiéis às suas al menos esposas, externamente. pelo menos externamente. Incrédulos que son honestos en sus negocios Tem incrédulos que são honestos nos negócios o que se dedican a causas humanitarias. e que se dedicam a causas humanitárias. Pero cuando la Biblia habla de buenas obras, Mas quando a Bíblia fala de boas obras, no se refiere únicamente a lo que hacemos, não se refere apenas ao que nós fazemos, sino también a la motivación con que lo hacemos. mas também à motivação que nos leva a fazer. Déjenme hacerles una pregunta. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Supongamos que tú ayudas a una viejecita a cruzar la calle. Suponha que você está ajudando uma velhinha a atravessar a rua. ¿Es eso una buena obra? Isso é uma boa obra? ¿Seguro? Tem certeza? Depende. Depende. ¿Y qué tal si tú estás ayudando a la viejecita a cruzar la calle Porque, pensa bem, e se você estiver ajudando a velhinha a atravessar a rua,
porque del otro lado está más oscuro porque do outro lado está mais escuro y así puedes robarle la cartera. e aí você pode roubar a bolsa dela. En sí mismo ayudar a la viejecita no es una buena obra. Então, ajudar a velhinha não é uma boa obra em si mesmo. ¿O qué tal si tú lo estás haciendo para que las personas del otro lado piensen bien de ti? Ou imagine que você faça isso para que as pessoas que estão do outro lado da rua pensem bem de você. Fale, cara, é legal. ¿O qué tal si tú lo estás haciendo para ganar puntos delante de Dios y ganarte el cielo? Ou de repente você está fazendo isso para juntar pontos diante de Deus e ganhar o céu. Lo que estás haciendo es bueno, O que você está fazendo é bom, pero tu motivación no lo es. mas a motivação não é. Ese es el problema de los seres humanos. Esse é o problema dos seres humanos. Estamos tan dañados por el pecado Estamos tão danificados pelo pecado que hasta lo bueno que hacemos está manchado por nuestro orgullo y por nuestro egoísmo. que até as coisas boas que fazemos estão manchadas pelo nosso orgulho e egoísmo. Una obra solo es buena cuando la hacemos para la gloria de Dios Uma obra só é boa quando a fazemos para a glória de Deus y bajo los criterios de Dios. e debaixo dos critérios de Deus. Así que bajo ese estándar, Então, segundo essa medida, en el mundo entero no hay una sola persona que sea buena. no mundo inteiro não existe uma só pessoa que seja boa. Así que el pecado ha dañado nuestra capacidad de razonamiento. Então, o pecado danificou a nossa capacidade de raciocinar, El pecado ha dañado nuestra voluntad. o pecado danificou nossa vontade, El pecado ha dañado nuestro comportamiento. ele danificou o nosso comportamento. Pero Pablo nos dice también que el pecado ha dañado nuestro hablar. Mas Paulo também diz que o pecado danificou aquilo que falamos. Vean los versículos 13 y 14. por favor, Veja os si pueden. versículos 13 e 14. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. A Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Si tú llenas un vaso de agua Se você encher um copo de água hasta rebosar, até ele transbordar, lo que va a salir no es jugo de naranja. não vai transbordar suco de laranja, não. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí E o que Paulo está dizendo aqui es que nuestras bocas revelan muchas cosas preocupantes de lo que hay en el corazón. é que as nossas bocas revelam coisas preocupantes acerca do que tem no nosso coração. El mundo es un lugar peligroso. O mundo é um lugar perigoso. ¿Sabes por qué? Sabe por quê? Porque el ser humano es chismoso y engañador. Porque o ser humano é fofoqueiro e enganador. En el momento en que menos te lo esperas, No momento que você menos espera, te enteras de que alguien en quien tú confiabas estaba hablando mal de ti. aí você descobre que alguém que você confiava estava falando mal de você. Y eso nos hiere profundamente. E isso fere a gente profundamente. Ahora yo quiero hacerles otra pregunta. Agora eu quero fazer outra pergunta a vocês. ¿Puede levantar la mano alguien aquí que nunca haya hecho eso? Levanta a mão aqui alguém que nunca fez isso. Que nunca ha hablado mal de Que nadie nunca falou mal de ninguém. a sus espaldas. Que nunca falou mal de alguém pelas costas. ¿Nunca? Nunca? ¿Nunca has hablado mal de nadie? Você nunca falou mal de ninguém? ¿Nunca has cometido este pecado? Você nunca cometeu esse pecado? Nuestras palabras son un reflejo de lo que tenemos en el corazón. As nossas palavras refletem o que nós temos no coração. Nos promovemos a nosotros mismos Nós fazemos autopromoção, mientras manchamos la reputación de los demás. ao mesmo tempo em que manchamos a reputação dos outros. Somos más prontos para criticar que para alabar. Somos mais rápidos para criticar do que para falar bem. Cuando nos sentimos heridos, destilamos amargura Quando nós ficamos feridos, nós destilamos amargura y dañamos a otros. e causamos dano a outras pessoas. Lo que nos lleva a la siguiente característica que Pablo menciona en nuestro texto. O que nos leva à seguinte característica que Paulo fala nesse texto. El pecado ha dañado nuestras relaciones O interpersonales. pecado danificou nossas relações interpessoais. Vean los versículos 15 al 17. Veja os versículos 15 ao 17. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Seus pés são rápidos para derramar sangue. Me imagino que alguno puede estar pensando,
Imagino que alguém esteja pensando: bueno, pastor, ahora sí que pasé la prueba. bom, pastor, essa prova sim eu acertei tudo. Yo no soy esa persona que Pablo está describiendo ahí. Eu não sou essa pessoa que Paulo está descrevendo aí, não. ¿Estás seguro de eso? Tem certeza disso? ¿Crees que por el hecho de nunca haber cometido un homicidio literal, Você acha que pelo fato de nunca cometer um assassinato literal, tú você está bem? estás libre de la violencia que Pablo describe en este Você pasaje? acha que você está livre da violência que Paulo está descrevendo nessa passagem? ¿Recuerdan lo que dice el Señor en Mateo? Lembra do Capítulo 5? que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Ouviste o que os antigos disseram: não matarás. Y cualquiera que matare será culpable de E juicio. qualquer que matar será culpado de juízo. Pero yo os digo que Mas- cualquiera que se enoje contra su hermano Porém, eu vos digo que qualquer que se ire contra o seu irmão, se irrite Será contra o seu culpado de irmão, juízo. será culpado do juízo. ¿estás libre? Você está livre dessa culpa? Cualquiera que le diga necio a su hermano Qualquer que diga tolo ao seu irmão será culpable ante el concilio. será culpado diante do concílio. Y cualquiera que le diga fatuo, E qualquer que diga ele sem entendimento, la palabra que el Señor está usando allá es la palabra aramea raká, a palavra aramaica aqui é raká, que significa estúpido, que significa estúpido, imbécil, imbecil, bueno para nada. vagabundo. Tem outro sentido aqui, tá? Inútil, Inútil, quedará expuesto al infierno de fuego. será exposto ao inferno de fogo. En otras palabras, el Señor está diciendo aquí Em outras palavras, o Senhor está dizendo aqui que un corazón airado contra otras personas, que coração irado contra outras pessoas, al punto de querer hacerle daño, aun sea verbalmente, a ponto de querer fazer dano, ainda que seja dano verbal, es un homicida a los ojos de Dios. é homicida aos olhos de Deus. Sea que le hagas daño físico o no. Pode haver dano físico ou não. Déjame hacerte una pregunta. Deixa eu te perguntar. ¿Cómo tú reaccionas cuando alguien se interpone entre tú y tus deseos? Como você reage quando alguém se coloca entre você e aquilo que você deseja? Cuando alguien bloquea tu acceso a tus ídolos, Quando alguém bloqueia o teu acesso aos teus ídolos, a tu comodidad, a tua comodidade, al ídolo del control, o ídolo do controle, al ídolo de los placeres o ídolo dos prazeres, que tú sientes en el corazón contra esa persona. o que é que você sente no seu coração contra essa pessoa? ¿Saben una cosa, padres? Sabem de uma coisa, vocês que são pais? El hecho de tener ese entendimiento de la naturaleza humana O fato de ter esse entendimento sobre a natureza humana será de gran ayuda para la crianza de nuestros hijos. vai ser uma grande ajuda para a criação dos nossos filhos. A menos que veamos a nuestros hijos a la luz de lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje, A menos que nós vejamos nossos filhos à luz do que Paulo está dizendo nessa passagem, no entenderemos muchas de sus reacciones. nós não vamos entender muitas das reações deles. ¿Y por qué nuestros hijos necesitan desesperadamente el E Evangelio? não vamos entender por que os nossos filhos precisam desesperadamente do Evangelho. Lo mismo que tú y que yo. Da mesma forma que você e eu. Sí, yo sé que acabados de nacer parecen angelitos, Eu sei que quando eles acabam de nascer parecem anjinhos. pero nunca lo olvides. Mas nunca esqueça, Ese bebito precioso esse nenenzinho precioso es un impío. é ímpiozinho. Eso también nos ayuda a entender nuestro propio proceso de santificación. Isso também nos ajuda a entender o nosso próprio processo de santificação. ¿Por qué es tan difícil? Por que é tão difícil? La justificación del pecador es instantánea. A justificação do pecador é instantânea. Tan pronto ponemos nuestra fe en el Señor. Colocamos nossa fé no Senhor. Pero la santificación es un proceso que Mas- dura toda la vida. A santificação é um processo que dura toda a vida. Porque el pecado todavía mora en nosotros. Porque o pecado ainda habita em nós. Y los hábitos pecaminosos no desaparecen de la noche a la E mañana. hábitos pecaminosos não desaparecem da noite para o dia.
Ese es el diagnóstico que Pablo nos da aquí de la humanidad. Esse é o diagnóstico que Paulo dá aqui acerca da humanidade. Pero la parte más crítica de ese diagnóstico Mas a parte mais crítica desse diagnóstico es que el pecado ha dañado nuestra relación con Dios. é que o pecado danificou nossa relação com Deus. Versículo 18. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. La Biblia dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, A Bíblia diz em Provérbios 1:7 que el temor del Señor es el principio de la que o sabiduría. temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Dios es vivir con la conciencia de que estamos todo el tiempo en la presencia de Dios. Temer a Deus é viver com a consciência de que nós estamos o tempo todo na presença de Deus. A Jehová he puesto siempre delante de mí, dice David. O salmista Davi diz: Eu coloquei o Senhor sempre diante de mim. Probablemente una de las descripciones más sorprendentes del temor a Dios E essa provavelmente uma das descrições mais surpreendentes do temor de Deus es la que encontramos en el Salmo 130, versículos 3 é y 4. aquela que está no Salmo 130, versículos 3 e 4. Señor, si tuvieres en cuenta las iniquidades, Senhor, se considerar as minhas iniquidades, ¿quién podría permanecer? quem vai permanecer? Se considerasse as iniquidades, quem poderia permanecer? Pero en ti hay perdón Mas em ti há perdão, para que seas temido. para que sejas temido. El hecho de saber que Dios es perfecto en justicia y en santidad, O fato de saber que Deus é perfeito em justiça e santidade, pero aún así perdona nuestros pecados mas mesmo assim perdoa os nossos pecados en la persona de Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, eso produce en nosotros una mezcla de asombro, reverencia y gratitud. isso gera em nós uma mistura de assombro, gratidão e reverência. Y es esa mezcla de asombro, reverencia y gratitud lo que la Biblia le llama el temor de Dios. E essa mistura de assombro, reverência e gratidão é o que a Bíblia chama de temor de Deus. Ese es el temor que el impío no tiene. Esse é o temor que o ímpio não tem. El incrédulo ha decidido vivir a espaldas de Dios, O incrédulo decidiu viver dando as costas a Deus, como si él fuera completamente irrelevante. como se Deus fosse totalmente irrelevante. Si tuviéramos que resumir en una sola frase, Se tivéssemos que resumir numa só frase, la causa de todos los desastres que ocurren en el mundo cada día a causa de todos os desastres que acontecem no mundo todos os dias, esta es la razón. essa é a razão. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. El término que usan los teólogos para etiquetar la condición que Pablo está describiendo aquí O termo que os teólogos usam para rotular aquilo que Paulo está dizendo aqui es depravación total é depravação total o corrupción radical. ou corrupção radical. Lo que esta expresión significa no es O que essa expressão significa não é que todos los hombres son todo lo malo que pueden llegar a ser. que todos os homens são tão maus como poderiam ser. No, tú puedes ser peor. Não, você ainda pode ser pior. O que todos los seres humanos sean completamente incapaces de hacer ninguna cosa que sea relativamente buena. Também não quer dizer que todos os seres humanos são totalmente incapazes de fazer alguma coisa que seja relativamente boa. El hombre está totalmente depravado O homem está totalmente depravado en el sentido de que todas nuestras facultades están dañadas por el pecado. no sentido de que todas as nossas faculdades estão danificadas pelo pecado. Nuestro intelecto está dañado, Nosso intelecto foi danificado. nuestro entendimiento está dañado, Nosso entendimento foi danificado. Nuestra voluntad está Nossa dañada. vontade foi danificada. nuestras emociones están Nossas dañadas. emoções foram danificadas. Ese es el diagnóstico que Dios nos da de toda la raza humana. Esse é o diagnóstico que Deus dá de toda a raça humana. Pero ahora noten cómo Pablo concluye su alegato. Mas agora percebam como Paulo conclui o seu argumento. ¿A dónde es que él nos quiere llevar? Olha para onde ele quer nos levar. Versículos 19 y 20. Versículos 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A donde Pablo te quiere llevar Paulo quer levar você a callarte la boca.
a calar a boca. Decía Martin Lloyd-Jones Martin Lloyd Jones dizia que nadie puede llegar a ser cristiano que ninguém pode ser cristão hasta que su boca se cierre, até aprender a fechar a boca, hasta que nos quedemos sin argumentos delante de Dios. até que a gente fique sem argumentos diante Pero de es aquí Deus. precisamente donde brillan en todo su esplendor Mas é exatamente aqui onde todo o esplendor las dos palabras con las que Pablo abre el versículo 21, brilham as duas palavras com que Paulo abre o versículo 21, que vamos a estudiar el sábado, que nós vamos estudar no sábado, si el Señor lo permite. se Deus permitir. Vean el versículo 21. Veja o versículo 21. Pero ahora, Mas agora, ¿se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas? sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. A justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. En medio de ese cuadro tan deprimente, Em meio a esse quadro tão deprimente, hay uno solo que es completamente justo. existe apenas um que é completamente justo. Uno solo que agradó al Padre por medio de su obediencia Somente desde la cuna hasta la tumba. Que agradou o Pai por meio da sua obediência desde o berço até a sepultura. Nuestro bendito Señor Jesucristo. Nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Sin ese fondo oscuro que Pablo acaba de describir detalladamente, Sem esse transfundo o escuro que Paulo descreve detalhadamente, el Evangelio no tiene sentido. o evangelho não terá sentido. El pero ahora del versículo 21 pierde toda su razón de ser. O mais agora do versículo 21 perde a sua razão de ser. Mis hermanos, hay dos grandes lecciones que podemos traer de este pasaje Meus irmãos, há duas grandes lições a extrair dessa passagem. a modo de aplicación. E digo isso como aplicação. La primera es que el verdadero evangelismo A primeira é que o verdadeiro evangelismo no comienza con el amor de Dios, não começa com o amor de Deus, sino con la ira de Dios. mas com a ira de Deus. La razón por la que debemos salir a predicar el Evangelio A razão por que devemos sair e pregar o evangelho no es porque Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. não é porque Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você. No, esa no es la manera de comenzar a predicar el Evangelio. Essa não é a maneira de começar a pregar o evangelho. En Romanos 1:16, Em Romanos 1,16, el apóstol Pablo dice que él está listo para llegar a Roma. o Paulo diz que está preparado para chegar a Roma. Él no se avergüenza del Ele Evangelio, diz que não se envergonha do porque evangelho, el Evangelio es poder de Dios para salvación, porque o evangelho é poder de Deus para salvação, para todo aquel que cree, para todo aquele que crê, al judío primeramente y también ao al judeu griego. primeiramente, mas também ao grego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, Porque no evangelho a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito. como está escrito, Mas el justo por la fe o vivirá. justo viverá pela fé. Pablo, ¿y por qué tú quieres llegar a Roma a predicar el E Evangelio? Paulo, mas por que você quer chegar em Roma e pregar o evangelho? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade com injustiça. Pablo no comienza su presentación del Evangelio diciendo Dios te ama. Paulo não começa a sua apresentação do evangelho dizendo Deus te ama. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Deus tem um plano maravilhoso para você. No, tu problema, la razón por la que tú necesitas el Evangelio Não, o problema, a razão porque você precisa do evangelho es porque la ira de Dios está sobre ti. é porque a ira de Deus está sobre você. Mis hermanos, no tiene caso llamar a los hombres a que vengan a Cristo Meus irmãos, não faz sentido chamar os homens para virem a Cristo sin mostrarles primero su condición de pecadores. sem mostrar primeiro a condição pecaminosa deles. Y debemos reconocer con tristeza E devemos reconhecer com tristeza que mucho del evangelismo de nuestra generación falla en ese punto. que muito do que é o chamado de evangelismo na nossa geração falha nesse ponto. En muchos púlpitos en el día de hoy, Em muitos púlpitos nos nossos dias, Cristo es presentado como una extraña mezcla Cristo é apresentado como uma mistura estranha entre genio de la lámpara de Aladino y psiquiatra todopoderoso.
O gênio da lâmpada, uma mistura de gênio da lâmpada e o psiquiatra todo-poderoso. pero no como un Salvador que vino a librarnos de la condenación y esclavitud del pecado. Mas não como alguém que veio nos livrar da escravidão do pecado. Queridos hermanos, nosotros debemos predicar el Evangelio. Queridos irmãos, nós devemos pregar o Evangelho. Debemos compartir el Evangelio. Devemos compartilhar o Evangelho. Pero no porque en el mundo hay mucha gente ansiosa, Mas não porque as pessoas do mundo são no ansiosas, porque en el mundo hay mucha gente deprimida, não porque no mundo tem gente deprimida, sino porque hay muchos hombres y mujeres camino a una condenación eterna allá mas afuera. porque lá fora tem homens e mulheres caminhando para a condenação eterna. La ira de Dios está sobre una humanidad pecadora. A ira de Deus está sobre a humanidade pecadora. Y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los E hombres. há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesucristo hombre. Jesus Cristo, homem. Hace unos años Faz alguns anos, estaba entrevistando a uno de los jóvenes que se criaron en nuestra iglesia eu estava falando com um dos jovens que cresceram na nossa igreja. y él se había convertido al Señor. Ele tinha se convertido ao Senhor. Y yo le preguntaba a este joven, E eu perguntava para esse jovem: cuando tú predicas el Evangelio en la universidad, quando você prega o evangelho na faculdade, ¿qué tú le dices a tus amigos? o que você fala para os seus amigos? Y él me decía, E ele dizia: bueno, yo antes tenía un vacío en mi corazón, bom, antes eu tinha um vazio no meu coração, pero ahora conocí a Jesús mas agora conheci a Jesus y ese vacío está lleno. e o vazio se encheu. Y yo le decía, ¿y qué tú vas a hacer el día que te encuentres con alguien Eu dizia para ele: o que você vai fazer quando você encontrar alguém que te diga, ay, yo te entiendo, que diga: ah, eu entendo isso, yo también tenía ese vacío, porque eu também tinha esse vazio. pero desde que comencé a practicar yoga, Mas ya no me desde que eu siento así? comecei a ter aulas de yoga, não me sinto mais assim. La razón por la que nosotros debemos ir afuera a predicar el Evangelio A razão porque nós temos que sair e pregar o evangelho no es porque la gente siente un vacío en su corazón. não é porque as pessoas sentem um vazio no seu coração. Hay mucha gente que son tan superficiales que ni vacío se sienten. Tem gente tão superficial que nem vazio sente. La razón por la que tenemos que predicar el Evangelio A razão porque temos que pregar o evangelho es porque la ira de Dios está sobre los pecadores é porque a ira de Deus está sobre os pecadores por causa de sus por pecados. causa dos pecados. Eso es exactamente lo que Pablo está haciendo aquí. É exatamente o que Paulo está fazendo aqui. El Evangelio es una buena O noticia, evangelho é uma boa notícia, pero es una buena noticia que comienza con una mala. mas é uma boa notícia que começa com uma notícia ruim. Si no predicamos la mala, Se não falamos da notícia ruim, la buena no tiene sentido. não tem sentido a boa notícia. Pero por otra parte, Por outro lado, es importante notar, mis hermanos, é importante perceber, irmãos, que este pasaje en la carta de Pablo a los romanos que essa passagem na carta de Paulo aos Romanos no es parte de un tratado evangelístico não é parte de um folhetinho evangelístico, escrito por el apóstol Pablo para evangelizar a los incrédulos en Roma. não é um folhetinho de Paulo para evangelizar os incrédulos de Roma. Esta es una carta escrita a una iglesia, Essa é uma carta escrita para uma igreja, a una comunidad de creyentes. para uma comunidade de crentes. Pablo quiere que estos creyentes de Roma Paulo quer que esses crentes de Roma recuerden la condición en que nos encontrábamos cuando Cristo nos rescató. lembrem da condição que nos encontrávamos quando Cristo nos resgatou. Mi hermano, si tú olvidas eso, Meu irmão, se você esquecer isso, si tú olvidas lo malo que tú eras, se você esquecer quão mal você era, y no importa que te hayas convertido a los 5 años de edad, e não interessa se você se converteu quando tinha 5 anos de idade, si tú olvidas lo malo que eras, se você esquecer quão mal você era, si tú olvidas la condición de la que Dios te rescató en Cristo, se você esquece da condição em que estava quando Deus te resgatou em Cristo, no vas a poder crecer en tu entendimiento del amor de Dios. você não vai crescer no seu entendimento do amor de Deus. Y eso va a impactar negativamente tu adoración y tu devoción a Isso Dios. vai impactar negativamente a tua adoração e a tua devoção a Deus. ¿A dónde va a llegar Pablo en Romanos?
Onde Paulo nos leva aqui em Romanos? al capítulo 12. No capítulo 12. ¿Y qué dice Pablo en el capítulo 12 E o de que ele Romanos? fala no capítulo 12 de Romanos? Os rogamos, hermanos, por las misericordias de Dios. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. ¿Cuáles misericordias de Dios? Quais misericórdias de Deus? Que Él te perdonó en Cristo Ele te perdoou em Cristo. cuando tú estabas en esa condición. Quando você estava nessa condição. Os rogamos, hermanos, por las misericordias de Dios, Vos rogo, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, vivo, agradable a Dios, santo que es vuestro culto e racional. agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mi hermano, si tú eres creyente, Meu irmão, se você é crente, bueno, si eres hermano, eres creyente, bom, se é irmão, é crente. medita continuamente en el Evangelio. Medite continuamente no Evangelho. Medita continuamente en lo que Dios hizo por ti Medite en la cruz del Calvario Continuamente no que Cristo fez por você na cruz do Calvário. para poder perdonar tus pecados O que Ele fez para perdoar os teus pecados, sin pasar por alto su justicia. sem ignorar a justiça. Eras un enemigo de Dios. Você era um inimigo de Deus. Estabas muerto en tus delitos y pecados, Você estava morto nos seus delitos e pecados. pero por una razón que solo se encuentra en Él, Mas por alguma razão que só pode ser encontrada nele, Dios decidió amarte. Deus decidiu amar você. Dios te escogió para amarte Deus te escolheu para te amar desde antes de la fundación del mundo. antes da fundação do mundo. Sin una comprensión adecuada de esta doctrina, Sem uma compreensão adequada dessa doutrina, no vamos a poder crecer en nuestra comunión con Dios, nós não vamos crescer na nossa comunhão com Deus. ni vamos a disfrutar de una vida cristiana fructífera y abundante. Nem vamos ter uma vida cristã frutífera e abundante. Escucha lo que dice Isaías, Escute o que Isaías diz. Isaías 57:15, si lo puedes leer. Isaías 57:15. Não quero traduzir literalmente. Isaías 57:15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Mi hermano, cuando tú sientas que tu corazón se llena de orgullo, Meu irmão, quando você sentir que o seu coração está cheio de orgulho, cuando te sientas lleno de autojusticia quando você se sentir cheio de autojustificação y comiences a verte a ti mismo como superior a los demás, e comece a se enxergar como superior aos outros, o se te está haciendo difícil perdonar a otros ou de repente está difícil para você perdoar as y outras ser paciente pessoas, con otros, você não consegue ter paciência com os outros, vuelve a Romanos 3. volte a Romanos 3. Vuelve a la doctrina de la depravación total. Volte para a doutrina da depravação total. Recuerda lo que tú eras sin la gracia de Dios. Lembre do que você era sem a graça de Deus. Porque mis hermanos, nosotros no somos ahora Porque, meus irmãos, agora nós não somos, más merecedores de la salvación de lo que éramos No- cuando nos convertimos a não Cristo. somos hoje mais merecedores da salvação do que éramos antes. Estaba escuchando un gran predicador hace poco, Eu estava escutando um grande pregador há pouco tempo. se llama Bodhi Bokan. Ele se chama Woody Bocker. Bodhi Bokan tuvo la oportunidad de visitar una de las cárceles más seguras del mundo. E ele teve a oportunidade de visitar uma das prisões mais seguras de todo o mundo, Donde se encuentran los criminales más peligrosos. onde estão os piores criminosos. Y él tuvo la oportunidad de hablar con un hombre, un asesino en serie que está esperando su ejecución. E ele teve a oportunidade de falar com um assassino em série que estava esperando a execução. Este hombre es tan peligroso E esse homem é tão perigoso que se pasa toda la vida, todos los días enjaulado que en ele una jaula. fica numa jaula, literalmente, Solo lo sacan 1 hora cada día e só tiram ele lá de dentro 1 hora por dia. dentro de la jaula en la que está E ele fica dentro daquela prisão. y encadenado. E ele fica acorrentado também. Y dice Bodhi Bokan que cuando él habló con este hombre, E Woody Bocker diz que quando ele falou com esse homem, los pecados que salieron de su corazón seguían siendo
horribles. Os pecados que saíam do seu coração continuavam horríveis. Y él pensó en ese momento, E nesse momento ele pensou: se puede enjaular al pecador, você pode até enjaular, prender o pecador, pero no se puede erradicar el pecado. mas nem assim você consegue erradicar o pecado. Solo Cristo puede erradicar el pecado. Só Cristo pode erradicar Solo o pecado. Cristo podía librarte de esa esclavitud. Só Cristo podia livrar você dessa prisão. Si no hubiese sido por la gracia de Dios, Se não fosse pela graça de Deus, tú tenías todo el potencial, y yo también, você e eu teríamos todo o potencial para llegar a ser ese hombre. para chegar a ser esse homem. Mis hermanos, esa es la luz de esta doctrina, Meus irmãos, é à luz dessa doutrina que debemos leer las palabras de Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. que nós devemos ler as palavras de Paulo em Efésios 2, do 1 ao 3. Pablo dice que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y Paulo pecados, diz que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e siguiendo la pecados, corriente de este mundo, seguindo a corrente deste mundo, conforme al príncipe de la potestad del conforme aire. o príncipe da potestade do ar. Y éramos por naturaleza Éramos por natureza hijos de ira, lo mismo que los filhos da demás. ira igual a todos os demais. Pero Dios, Mas Deus, otro bendito pero de la Biblia, outro maravilhoso mas da Bíblia. pero Dios que es rico en misericordia, Mas Deus, que é rico em misericórdia, por su gran amor con que nos amó, pelo grande amor com que nos amou, cuando estábamos muertos en nuestros quando delitos y estávamos pecados, mortos em nossos delitos e pecados, nos dio vida juntamente con nos deu Cristo. vida juntamente com Cristo. Por gracia sois Pela salvos. graça sois salvos. No es por nada bueno en ti, Não é por nada de bom em no você, es por nada bueno en mí, não é por nada de bom que haja em mim. por gracia sois Por graça salvos. sois salvos. Mis hermanos, es la gracia de Dios la que debe ser exaltada Meus irmãos, é a graça de Deus que deve ser exaltada en cada paso hacia adelante en el em camino de nuestra cada santificación, passo que damos caminho à nossa santificação, por cada fruto que demos para la expansión del reino de Dios em cada fruto que damos para a expansão do reino de Deus y por la edificación de la iglesia. e pela edificação da igreja. Solo la gracia de Dios debe ser exaltada, Só a graça de Deus deve ser exaltada, porque de Él porque dele y por Él e por y ele para e Él para ele son todas las cosas. são todas as coisas. A Él sea la gloria A ele a glória, por los siglos de los siglos. pelos séculos dos séculos. Amén. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias Pai, nós queremos te agradecer por darnos una nueva oportunidad de predicar tu palabra. por nos dar uma nova oportunidade de pregar a tua palavra. Señor, bendice el tiempo que vamos a estar en estos días aquí. Senhor, abençoe o tempo que teremos nesses dias aqui. Habla a nuestros corazones, Fale aos nossos corações, abre nuestros ojos abre os nossos olhos para que veamos nuestra propia corrupción, para que vejamos nossa própria corrupção, pero solo para que veamos más hermoso a nuestro Señor mas que Jesucristo. isso faça com que vejamos a formosura do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, ayúdanos, Señor, Ajuda-nos, Senhor, a apreciar la salvación que tú nos has dado por gracia, a apreciar a salvação que o Senhor nos deu por graça, para que tú y solo tú para que somente o Senhor te lleves toda la gloria fique com toda a glória en Cristo nuestro em Salvador. Cristo nosso Salvador. Amén. Amém.